Você já percebeu que existem pessoas que estudam por horas, e mesmo assim parecem nunca aprender de verdade? Enquanto outras conseguem entender tudo muito mais rápido. O professor Pierre-Louis de Piaget acreditava que isso não acontecia por acaso. E segundo ele, a maioria das pessoas passou a vida inteira estudando da maneira errada. Essa ideia transformou Pierre-Louis em um dos professores mais assistidos do Brasil. Porque enquanto muita gente ensinava apenas matérias, ele ensinava como o cérebro humano aprende. E algumas das coisas que ele defendia chocavam muita gente. Pierre-Louis dizia, por exemplo, que assistir televisão em excesso destruía a capacidade de concentração, que estudar ouvindo música podia ajudar o cérebro, e que decorar conteúdo era uma das piores formas de aprendizado. Mas talvez a ideia mais polêmica dele fosse outra. Ele acreditava que inteligência não era algo com que a pessoa nasce. Segundo Pierre-Louis, a inteligência podia ser construída, treinada, desenvolvida. E isso fez milhares de estudantes começarem a enxergar o estudo de uma forma completamente diferente. Mas antes de virar referência nacional, Pierre-Louis teve uma trajetória extremamente curiosa. Nascido na Itália, ele veio ainda criança para o Brasil. E desde cedo demonstrava fascínio por ciência, comportamento humano e tecnologia. Anos depois, acabou se tornando professor de física. Mas conforme dava aulas, ele começou a perceber algo estranho. Muitos alunos não tinham dificuldade por falta de inteligência. Tinham dificuldade porque ninguém ensinava como estudar corretamente. E foi aí que Pierre-Louis começou a mergulhar em neurociência, memória e funcionamento do cérebro humano. Quanto mais estudava, mais ele acreditava que o sistema tradicional de ensino estava formando alunos cansados, e não pessoas inteligentes. Segundo ele, o cérebro precisava de repetição, sono e estímulo correto para aprender de verdade. E uma das coisas que mais chamou a atenção nas palestras dele era a forma simples como explicava assuntos extremamente complexos. Enquanto outros professores pareciam difíceis de entender, Pierre-Louis falava como se estivesse conversando diretamente com quem assistia. Talvez por isso tantos vídeos dele continuem viralizando até hoje, mesmo anos depois. Porque muitas pessoas ainda sentem que estudam muito, mas aprendem pouco. E algumas ideias dele parecem fazer ainda mais sentido atualmente. Principalmente em uma geração cercada por celular, vídeos curtos, dopamina rápida e distração o tempo inteiro. Pierre-Louis acreditava que o excesso de estímulo estava deixando as pessoas cada vez menos capazes de se concentrar profundamente. E sinceramente, quando você olha para o mundo hoje, talvez ele estivesse certo. Porque nunca tivemos tanto acesso à informação. Mas ao mesmo tempo, tantas pessoas reclamando de memória fraca, ansiedade e dificuldade de aprender. E talvez a frase mais famosa dele resuma exatamente tudo aquilo em que acreditava. Inteligência se aprende. E você? Acha que hoje estamos ficando mais inteligentes? Ou mais distraídos? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no Arquivo Nono para mais histórias e ideias que podem mudar a forma como você enxerga o mundo.